Sou um filho amado de Deus, vencendo na área da sexualidade, vencendo na área da ira, da ansiedade, da procrastinação, da birra de palmeirenses. Meu nome é Ian. É a minha área mais difícil, viu? Mas não pode brincar com futebol, senão os palmeirenses aqui já não vão prestar mais atenção na mensagem. Então fica tranquilo, era só uma brincadeira. A birra é pequena, é só um pouquinho. Estou melhorando. Que bom que você está aqui. Estamos na 10ª semana e você está aqui. Isso é uma alegria, é uma vitória. Ó, 1/3 do ciclo já foi, você está aqui. Deus é bom demais. Deus é bom demais. É muito bom. Fico feliz mesmo de te ver aqui nessa noite, porque isso diz algo a seu respeito. Você poderia estar em outros lugares, você poderia estar fazendo outras coisas, você poderia ter desistido do ciclo, que significaria, aliás, desistir da sua própria recuperação. Mas você está aqui, você continua, e isso é uma vitória. Parabéns para cada um de vocês. Nós estamos entrando hoje na terceira decisão, decisão 3, entregar. Eu entrego tudo. Mateus 11, versículo 28, diz o seguinte: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Lhes darei descanso. Que texto lindo da palavra de Deus. O nosso cansaço não precisa ser resolvido ou não deve ser resolvido por nós mesmos. O próprio Jesus diz: está cansado? Coloque o seu cansaço sobre mim. Tem um fardo pesado sobre as suas costas? Coloca isso sobre mim, porque eu dou conta disso. Eu consigo lidar bem com isso. Então, nós precisamos tomar a decisão de entregar, colocar sobre Jesus. E o tema dessa noite, então, é entregando-se a uma nova vida. Entregando-se a uma nova vida. Salmo 55, versículo 22 diz o seguinte: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Temos aqui, então, uma chave espiritual. E essa chave é a seguinte: rendição total. Rendição absoluta. Essa é uma chave espiritual para a vitória. E às vezes é muito difícil compreendermos isso, porque vai na contramão de tudo que a gente aprende na sociedade. É ou não é? Eu lembro, bem antigamente tinha um filme, eu gosto de filme de luta, sempre gostei. E eu gostava muito de assistir filme do Jean-Claude Van Damme. Quem aqui assistia filme do Jean-Claude? Ah, revelou a idade. E tinha um filme dele chamado o seguinte: retroceder nunca, render-se jamais. Quem assistiu esse? Ah, galera aí. E era legal, a gente assistia aqueles filmes e a gente achava super divertido. E aquele cara, então, saía de uma situação extremamente difícil, e quando parecia que não tinha mais nenhuma possibilidade, ele ressurgia e conseguia vencer a luta, lá quando estava tudo perdido. E a gente achava aquilo muito legal. E para filme funciona bem. Mas a grande questão é que tem algumas pessoas que adotaram isso como filosofia de vida. Então acham que a possibilidade de render-se não existe, porque a rendição, ela sugere derrota, sugere perda. Mas deixa eu falar um negócio para você. Na vida, a rendição é a única possibilidade de vitória. Pegou essa? Não tem outra possibilidade. Se você não render-se a Jesus, não existe vitória. Sem rendição, não existe vitória. Sem entrega, não existe vida plena. A vida plena, ela vem através de Jesus Cristo, mediante a nossa entrega completa para Ele. Porque, aliás, o próprio Jesus diz: eu sou a vida. Então, quando nós nos rendemos a Jesus, nós estamos recebendo Ele, que é a vida. Só temos vida em Jesus, e essa vida só vem através da nossa entrega. Então a mudança de atitude começa pela rendição, que significa entregar-se, dar-se por vencido. E é isso mesmo. É reconhecer de uma vez por toda que nós não damos conta por nós mesmos e precisamos render-nos a Jesus.
Permita-se então viver uma vida plena e não uma vida de acasos. Convide Jesus para reconstruir a sua vida. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele também diz: eu vim para que tenham vida e vida plena, vida abundante. Quem quer vida plena, vida abundante aí? Por isso que você está aqui, aliás. Porque você quer viver essa vida em toda a sua plenitude. E essa vida plena, ela não acontece por acaso. Ela vem através de Jesus. Tem a ver com entrega. Então, presta atenção nisso. Deus, ele é um Deus tão amoroso que ele nos dá a oportunidade de decidir. Eu não sei se você já teve esse momento, eu já tive, o momento de falar bem assim: Deus, por que você criou esse raio desse livre-arbítrio? Para que essa bobeira, Deus? Não faz sentido esse negócio. Fazia a gente tudo robozinho, fazendo só as coisas certas, estava tudo certinho. Mas só inventa esse raio de livre-arbítrio, tá? A gente pecando, que raiva. Mas a grande questão é que Deus, ele nos ama tanto que ele nos dá o poder de decisão. Ele não quer pessoas atrás dele por obrigação. Ele quer que você o siga por amor, por vontade própria, numa atitude de entrega, de rendição. Deus, ele nos ama tanto que ele nos dá, então, a oportunidade de decidir. E a melhor decisão é o quê? Entregar tudo de volta para ele. Render-nos completamente a ele. Voltarmos para o plano original de Deus, que é a vida plena. Olha que lindo o texto de João 3, versículo 8. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Sabe sobre o que esse texto fala? Sobre liberdade. Esse texto está falando sobre a ação do Espírito Santo, mas está falando também do que acontece na minha e na sua vida quando nos rendemos a Ele. Assim como o Espírito tem um mover que nós não conseguimos às vezes enxergar, mas percebemos o resultado desse mover, percebemos o mover acontecendo, a ação do Espírito em nós também nos dá liberdade para podermos tomar decisões corretas em direção àquilo que Deus tem. Para onde Deus está apontando, eu vou, porque é o melhor caminho. Eu não sei o que vai acontecer nessa caminhada, eu não tenho todo o mapa já definido, mas se Deus está mostrando para aquele lado, é para lá que eu vou, porque o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. É o melhor lugar para estar. Não existe outro lugar mais seguro para você do que o centro da vontade de Deus. Então, o filho amado é aquele que está disposto a mudar pela vontade do Pai. Pastor Carlito diz o seguinte: se Deus tiver que escolher entre o seu bem-estar e o seu crescimento, ele já escolheu. Se ele tiver que escolher entre o seu bem-estar e o seu crescimento, ele já escolheu. E pode ter certeza, é o seu crescimento que ele escolheu. O conceito de bem-estar, ele às vezes nos atrapalha. Porque às vezes nós pegamos vida plena e a gente quer pegar bem-estar e a gente quer juntar tudo numa coisa só e dizer que vida plena tem a ver com um bem-estar completo da nossa parte. Mas a vida cristã, ela vai nos desafiar em alguns momentos. Ela vai nos levar para fora da zona de conforto. Aliás, você estar aqui tem a ver com sair da sua zona de conforto. Vamos ser sinceros, vir para um lugar onde você vai ser ministrado, depois você vai para um grupo de apoio e falar de você mesmo, é fora da zona de conforto. Expor as suas falhas, expor seus... é complicado. Agora, isso tem a ver com o seu crescimento, tem a ver com caminhar em direção ao destino que Deus tem para você. Com certeza é o melhor para mim e para você. Então, uma pergunta para reflexão. Você tem dificuldade com mudanças? Sim ou não? Pode preencher aí. Seja sincero, hein? Vê se não vai pecar aí mentindo. Sendo otimista, a grande maioria de nós tem dificuldade com mudanças.
para não dizer todos. Nós temos a tendência a nos acomodar. Mas o relacionamento com Deus sempre vai nos tirar do comodismo e da nossa zona de conforto. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos lá. Como vivem os que se entregam a Deus? Se estamos falando sobre entrega, e em especial a entrega a Deus, como vivem os que se entregam a Deus? Efésios 2, versículo 10, nos dá algumas pistas. Somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, os que vivem, os que se entregam a Deus, vivem uma vida de acordo com aquilo que Deus preparou para ele viver. Deus, ele definiu, ele preparou um destino para cada um de nós. E os que se entregam a ele, então, buscam viver esse destino que Deus criou. Olha só, filhos vivem na casa do Pai, seguem os passos do Pai, desejam ardentemente ser como o Pai. Eles querem ser escutados e escutar o Pai. Está tão perto do Pai ao ponto de ouvir as batidas do seu coração. Antes de vir para cá, eu estava no meu escritório, no prédio ao lado aqui orando, e conversando com Deus a respeito de algumas coisas para essa noite. E foi tão gostoso ouvir da parte de Deus, desse jeitinho. Pode ir agora, filho. Eu estou contigo e vou falar através de você. É tão gostoso, cara. É tão gostoso. Tão gostoso. Andar perto de Deus, nos relacionarmos com Deus, ouvirmos a voz de Deus, ouvirmos as batidas do coração de Deus, alinhando o nosso coração ao coração dele. E é assim que vivem os filhos de Deus. É assim que vivem aqueles que se entregam a Deus. Oswald Chambers, ele diz algo fantástico no devocional Tudo para Ele. Falando sobre Jesus, ele diz o seguinte, olha que forte. O Filho foi obediente como nosso Redentor, porque era filho e não para tornar-se filho de Deus. O que ele está dizendo? Que Jesus, ele foi obediente não para se tornar filho, mas porque era filho ele foi obediente. Se estamos vendo como vivem aqueles que se entregam a Deus, que se rendem a Deus, Jesus é a nossa grande referência. E aprendemos algo aqui. Não é o que fazemos que define quem somos, mas o que somos define o que fazemos. Pegou a diferença? Não é o que fazemos. Nós não somos definidos pelo que fazemos. Aliás, na língua portuguesa, quando nós vamos falar a respeito do que fazemos, nós falamos o que somos. Já percebeu? Ah, eu sou médico. Eu sou engenheiro. Ah, eu sou psicólogo. Eu sou advogado. Não, você não é isso. Você está fazendo isso. Mas não é o que você faz que define quem você é. A sua definição é o seguinte: você é filho amado de Deus. Você é filha amada de Deus. Isso define você. Isso define você. Então, por ser filho de Deus, você obedece. Você não obedece para ganhar o direito de ser um filho de Deus. Por ser filho de Deus é que você obedece. Uma vez eu estava conversando com um rapaz, quando eu ainda fazia faculdade, fazia ciência da computação, e a gente numa roda de conversa, ele falou bem assim, mas vocês crentes não podem nada, cara. Chatice isso aí. A gente chama e você fala, não quero, não vou, não, tudo vocês não podem. Eu falei, não, eu poder, eu posso. Ele ficou olhando para mim, como assim você pode? Eu falei, claro que eu posso. A Bíblia fala, aliás, que eu posso todas as coisas. Aliás, num outro texto a Bíblia também fala, tudo é lícito. Mas não para aí, nem tudo convém. Aí eu falei com ele, não é uma questão de poder ou não poder, eu não quero. Eu não quero. Eu perguntei para ele, agora eu quero perguntar aí para você. Você que costuma ir para o barzinho toda semana, né? Você consegue ficar sem ir, brother? Eu consigo. Vivo bem com isso. É uma decisão minha. Eu não quero. Você consegue viver sem isso? Ele nunca mais questionou as minhas decisões. A grande questão
é que por sermos filhos, isso define as nossas decisões, define as nossas escolhas. Temos repetido aqui na igreja constantemente sobre satisfação. Os satisfeitos são seletivos. Nós selecionamos o que queremos e o que não queremos porque somos satisfeitos. Você sai de uma churrascaria, tem um pipoqueiro na frente da churrascaria. Você comeu aquele baita rodízio. Aleluia, eu até aguei. Difícil nesse horário falar sobre isso, né? Tá bom, agora já comecei, vou até o final. Sai ali, tem aquele pipoqueiro. Você não vai querer pipoca, cara? Te faz até mal o cheiro da pipoca naquele momento. Agora você vai no cinema, com fome, chega ali aquele cheiro de pipoca. É o baldão. Grande. Ou o refil, para repetir, se possível, no mesmo filme. Os satisfeitos, eles são seletivos. Quando você está satisfeito em Jesus, você escolhe o que você quer, o que você não quer. Você faz boas escolhas. Agora, olha que coisa fantástica a vida cristã. Como filhos amados do Pai bondoso, nós somos livres o bastante para viver completamente submissos à vontade de Deus. Nós temos tanta liberdade que a gente escolhe nos tornar submissos à vontade de Deus. Lá em 1 Coríntios 7, Paulo fala sobre isso. Aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Então nós abrimos mão do nosso controle para entregar o controle das nossas vidas para Jesus, porque é quem de fato tem condições de ter o controle da nossa vida. Quando nós tentamos manter o controle nas nossas mãos, o que acontece? Dá errado. Vamos fazer uma pesquisa rápida aqui. Quem aqui já se arrependeu de alguma decisão que tomou quando estava no controle da sua vida? Vou deixar só alguma vez, tá? Eu vou perguntar muitas vezes, milhares de vezes, todas as vezes. Vivemos rendidos. Essa é a nossa resposta à misericórdia e ao amor de Deus. O amor dele é tão lindo que a resposta que nós damos a ele, a única resposta possível é a rendição completa. Então, outra pergunta para reflexão. Sua vontade está completamente entregue a Deus? Sim ou não? Sua vontade está completamente entregue a Deus ou você ainda costuma fazer a sua vontade? Segundo, o que o impede de se entregar completamente? Vamos ver aqui dois aspectos, dois fatores que podem nos impedir de nos entregarmos a Deus completamente: o medo e o orgulho. Esses são dois obstáculos para a nossa entrega completa a Deus: medo e orgulho. Sobre o medo, nós queremos a todo custo ter a sensação de controle em nossa vida. É impressionante. Temos a tendência de segurar o controle da nossa vida em nossas mãos. Nós queremos estar no controle. Então, nós cremos de uma maneira ilusória de que a gente vai conseguir dar conta estando no controle das nossas vidas. Nós temos medo do desconhecido, nós temos medo de nos lançar numa vida que não sabemos exatamente como vai ser. Medo. O caminho da rendição, ele pode até parecer arriscado, mas o da independência é muito mais, e as consequências da independência são trágicas. Trágicas. Se você pegar a tentação de Jesus, as 3 tentações que Jesus sofreu ali no início de Mateus, você vai perceber o seguinte: basicamente, o que o diabo estava dizendo para Jesus é o seguinte: resolve seus problemas por você mesmo, Jesus. Espera ninguém resolver seus problemas, não. Transforma a pedra em pão, já resolve seu problema de fome. Pula aí de cima do cenáculo, todo mundo vai ver essa cena, vai ser um negócio pirotécnico. Aí você já vai conseguir rapidamente cumprir a sua missão redentora, porque você vai chamar a atenção das pessoas desse jeito. O diabo basicamente está falando: Jesus,
Faça do seu jeito mesmo. Fique esperando nada desse raio de Deus, não. Resolve o seu problema aí. E você percebe que as falas no dia de hoje são muito parecidas com as falas no tempo de Jesus. Você pega slogans por aí, Nike, né? Faça você mesmo. Né? Refrigerante com slogan, obedeça a sua sede. E por aí vai, tantas outras marcas com slogans que tem a ver com o quê? Você viver de maneira independente, colocando seus desejos acima de qualquer coisa, satisfazendo as suas vontades e fazendo tudo do teu próprio jeito. Só que ninguém mostra o resultado final de uma vida assim. Você sabe aonde as suas decisões, quando você vivia desse jeito, te levaram. Você sabe o que deu de resultado na sua vida viver desse jeito. Eu sei o que deu de resultado na minha vida todas as vezes que eu quis assumir o controle e tentar fazer do meu jeito. Nunca deu certo. Não é o melhor caminho. Mas o medo nos paralisa. O medo faz com que a gente não queira sair do controle. A gente quer, de alguma forma, se manter no controle com a ilusão de que isso vai dar certo. Mas olha só, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. É lindo demais, hein? É lindo demais. O amor lança fora todo medo. No nome de Jesus, que todo medo que está ainda no seu coração seja lançado fora nessa noite. Lançado fora. Tudo aquilo que você ainda não obedeceu, por causa do medo, que você receba uma coragem sobrenatural nessa noite. Para romper com isso daí. Para ir em direção àquilo que Deus já falou contigo. Olha, eu tenho aprendido que a nossa maior dificuldade não é ouvir a voz de Deus, não. É obedecer o que Ele falou. Só que a gente não quer obedecer e se faz de surdo. Ah, eu não ouvi. Não, você ouviu sim. Você ouviu. Às vezes eu vou dar uma ajustada com meus filhos, aí ele fala, ah, papai, eu não tinha ouvido. Não, você tinha ouvido sim. Você tinha sim. Não vem com esse papinho de que eu não ouvi, não. Essa desculpa é velha, eu dava essa para minha mãe também. Não serve. Você ouviu sim, rapaz. Ah, tá bom, papai, eu ouvi, mas eu não entendi. Também não serve, não. Você entendeu também. Você não quis é obedecer. E a gente faz igualzinho com Deus, igualzinho. Cuidado, o medo paralisa. Outra coisa, o orgulho. É uma segunda dificuldade para a total rendição. Esse sentimento traz falsas crenças acerca de nós mesmos. Ficamos cegos pela soberba, cremos que podemos ter o controle sobre tudo e todos, não vemos nossas próprias limitações e fragilidades. É impressionante. O orgulho nos faz ficar aprisionado numa vida mais ou menos achando que está vivendo uma vida top. E o mais ou menos é sendo otimista. Um monte de gente por aí, perdão a expressão, mas é a que melhor define, um monte de gente lascado, arrebentado, mas não abre mão do orgulho. Gente que diz, eu nunca me arrependo do que eu fiz. Ah, parabéns, estou vendo onde isso te levou. Achando que se arrepender de algo é um sinal de rejeitar-se a si mesmo. Não. Quando nós nos arrependemos, na verdade, nós estamos indo para o único caminho que pode trazer vida plena para nós. O arrependimento abre portas para esse caminho. Olha alguns textos sobre o orgulho. Quem de vocês pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Jesus, ele perdia a paciência às vezes, né? Apelou. Acabou com o orgulho de todo mundo. Falou bem assim, ó, gente, vamos já resolver esse negócio aqui. Você consegue acrescentar uma hora na sua vida? Não, então fica de boa. Você não tem condições, não. É a minha versão de Mateus 6. Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Nós repetimos aqui constantemente, o orgulho precede a queda. As pessoas não caem
por se acharem fracas, as pessoas caem por se acharem fortes. Quando reconhecemos as nossas fraquezas, nós adotamos medidas protetivas. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Provérbios 16, versículo 5. Também Provérbios 29, 23. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Então, mais uma pergunta para reflexão. O que tem impedido você de render-se a Jesus? Medo, orgulho ou nada me impede? Marca aí alguma coisa. Indo para a terceira parte e a última parte dessa mensagem, qual é o caminho então para a entrega completa? Nós vimos como vivem os que se entregam, nós vimos 2 obstáculos para a entrega, para a rendição, e agora vamos então ver qual é o caminho para a entrega completa. O caminho para a entrega completa é a rendição total. Aliás, render-se é ao mesmo tempo algo pontual, mas também algo contínuo. O que eu quero dizer com isso? Eu decido me entregar para Jesus no dia de hoje. É uma decisão que cada um de nós pode tomar hoje. Essa decisão, ela é muito importante, mas ela vai precisar ser tomada todos os dias. A nossa primeira entrega, ela tem a ver com salvação. Quando recebemos Jesus como Salvador, quando nós entregamos pela primeira vez o controle nas mãos dele, então, a partir desse momento, nós somos salvos. Mas o processo diário de entrega e de rendição tem a ver com a nossa santificação. Todos os dias nós precisamos tomar essa decisão. Jesus, hoje mais uma vez eu entrego o controle da minha vida nas suas mãos. Porque a nossa tendência é amanhã ou depois tentar puxar de volta. A nossa carne grita. Então precisa ser uma decisão contínua. É então interessante que nós vemos isso na vida de Jesus e vemos isso até quando ele estava sendo crucificado. Lucas 23, 46, olha só. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus ali nos últimos instantes dele, como homem, mais uma vez entregando-se a Deus. Como render-se é dar a Deus o crédito, temos também que entender de uma vez por todas que em relação a Deus, ele sempre tem razão e a nós cabe o arrependimento. Uma outra forma de dizer isso é: manda quem pode, obedece quem tem juízo. É ou não é? Você já discutiu com Deus em alguma situação? Eu já. Aí hoje eu olho, fico lembrando e falo assim, mas que bobo, discutindo com Deus. Não, Deus, mas já parou para pensar nisso daqui? Claro, já pensou em tudo. Está lá discutindo com Deus. E algumas atitudes são essenciais aos que se rendem. Vamos ver essas atitudes. Arrependimento. Tudo começa com arrependimento. Arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo. Arrependimento, então, é a chave para entrar por esse caminho, é o início da caminhada. Tudo começa com arrependimento. Agora nós precisamos separar as coisas aqui. Arrependimento é diferente de remorso. Tem gente que sente remorso pelo seu pecado. Não. Arrependimento. Arrependimento tem a ver com refazer caminhos. Remorso tem a ver com sentir culpa ou medo das consequências por ter sido pego com a mão na botija. Percebe a diferença? Arrependimento tem a ver com refazer caminhos. Remorso tem a ver com medo das consequências do que fez. Você foi pego, foi descoberto, e aí fica com remorso ali. Está preocupado com o que vai acontecer agora por causa do que você fez. Mas isso não muda a sua vida. Só o arrependimento é que nos leva para o caminho de transformação.
Então, começa com arrependimento. Arrependimento é uma demonstração de amor a Deus e visão real de si mesmo. Eu olho para mim mesmo, eu me arrependo das minhas falhas, dos meus pecados, e eu então decido ir por um outro caminho. Entrego-me a Jesus e permito que Ele me mostre qual é esse outro caminho. Pergunta para a sua reflexão: há alguma decisão ou atitude em sua vida que você se arrepende? Sim ou não? Marque aí. Continuando, após o arrependimento, submeter-se às orientações de Deus. Salmo 55, 22, já lemos esse texto, mas quero ler novamente. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Nós precisamos então o quê? Nos submeter às orientações de Deus. Não basta o arrependimento, precisamos ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco e precisamos obedecer. E olha, Deus fala com a gente de tantas maneiras diferentes, mas são várias. Ele fala conosco através da Bíblia, Ele fala conosco através de uma mensagem, Ele fala conosco através de música, Ele fala conosco através das circunstâncias da vida, Ele fala conosco através de sonhos, de visões, de palavras de conhecimento, de profecias, de tantas coisas. Nós temos cada vez mais vivido num ambiente profético, num ambiente sobrenatural. Gente, é palavra de Deus para tudo quanto é lado nessa igreja, é impressionante. Mas precisamos nos submeter às orientações de Deus. Tem um exemplo muito interessante que é o exemplo de Noé. Noé, você pega ali o capítulo 6 de Gênesis, Noé ele recebe uma orientação de Deus que não fazia o menor sentido. Construa uma arca. Manda quem pode. Noé vai lá construir a arca, sofrendo bullying. Está lá construindo a arca e o pessoal vê assim, Noé... Vai lá, trouxão, fica aí. Bate preguinho ali, viu, Noé? Faltando prego ali, ó. Vai afundar essa barca desse jeito. Quem sobreviveu? Noé e a sua família. E o restante do pessoal? Rodou todo mundo. Quando você obedece a Deus, você não só atrai a bênção de Deus sobre a sua vida, mas sobre gerações. Quando nos submetemos à vontade de Deus, não só estamos atraindo a bênção e o favor de Deus sobre nós, mas sobre gerações. Muitas e muitas pessoas serão abençoadas pela sua obediência a Deus. Tem alguma palavra que Deus está falando a você e ainda encontra resistência? Marque aí. Seguindo, confiar nos planos de Deus. Confiar nos planos de Deus. Meu texto bíblico favorito, Jeremias 29, 11. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Eu postei hoje no Twitter, nunca duvide das intenções de Deus. Nunca duvide das intenções de Deus. Confie plenamente em Deus, mesmo quando você não entender. Confie plenamente em Deus. Deus, Ele sempre quer o melhor para você, sempre. O tempo todo Deus está agindo em favor daqueles que o amam. Romanos 8, 28 vai falar sobre isso. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Quem aqui ama a Deus? Você ama a Deus? Então, Ele age em todas as coisas para o seu bem. Vamos falar isso juntos? Repete aí, aliás. Deus age em todas as coisas para o meu bem. É uma delícia. É ou não é? Saber a respeito disso. Confie plenamente em Deus. Confie nas intenções de Deus. As intenções dele sobre você sempre são boas. Você decide confiar em Deus? É a pergunta que você vai responder aí. Letra D, ter um caráter ensinável. Falamos sobre arrependimento, falamos sobre mudança, sobre obediência, agora também tem uma mudança necessária. Mudança no seu caráter, ter um caráter ensinável. Eu vou ser sincero contigo aqui nessa noite. Uma das coisas que mais mais me irrita, é uma pessoa que está lascada, você está dando um conselho para ela,
Aí ela responde, não, eu sei. Vontade de falar, se você soubesse, eu não estava lascado aqui. É ou não é? E ainda para piorar, é meu 30 semanas, é meu 30 semanas, meu Deus do céu. Completa ainda, eu sei, mas mais nada. Não tem mais. Veja onde seus caminhos te levaram. E a gente entra nessa discussão com Deus, isso que é impressionante. Comigo ainda tudo bem. Mas o pior é que a gente fala para Deus, eu sei, eu sei. Ainda bem que Deus é muito mais bondoso do que o pastor Ian, mas muito mais, aleluia. Nós precisamos ter um caráter ensinável. Deus quer moldar o nosso caráter. Olha, guarda isso no seu coração, olha para cá. Deus tem um destino lindo para você, mas lindo, 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 que você não consegue nem ter noção do que vem pela frente sobre a sua vida. Mas para você chegar lá, Deus vai precisar moldar o seu caráter. Tem alguns ajustes que precisam ser feitos para que você esteja preparado para aquilo que Deus tem para você. Se Deus libera agora o seu destino, sem tratar o seu caráter, Ele arrebenta com você. Ele arrebenta comigo. Por isso Deus vai nos moldando, para que nós possamos estar preparados para entrar naquilo que Ele tem para nós. Tenha um caráter ensinável. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você se percebe ensinável? Responde aí, sim ou não. E o último aqui, viver o presente construindo o futuro um dia de cada vez. Viver o presente construindo o futuro um dia de cada vez. Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Devemos tomar uma decisão de cada vez e viver um dia de cada vez. Decida ser santo no dia de hoje, decida obedecer a Deus hoje, decida ouvir a Deus hoje, decida entregar-se a Deus hoje. Amanhã você vai resolver as coisas de amanhã. Só que as decisões que você toma agora vai impactar tudo que vai acontecer daqui para frente. Mas você não consegue tomar decisões sobre o futuro. Você consegue tomar decisões sobre o agora, sobre o presente. Ao buscar uma nova atitude, foque nela até que se torne um hábito, enquanto adota outras atitudes positivas pelo caminho. Foque então, até que isso se torne um hábito. É somente no presente que a mudança e o crescimento podem acontecer. Então, outra pergunta aí para você. Você tem perdido mais tempo avaliando seu passado, seu presente ou seu futuro? Marca aí. Eu quero contar uma história e depois eu quero orar com vocês e eu encerro aqui. Conta-se a história de um alpinista, um homem experiente em escaladas, que ele estava fazendo uma escalada, uma via que ele ainda não conhecia, e ele entrou então nesse desafio. Só que ele tinha um planejamento, mas ele não imaginava que aquela escalada seria tão difícil, e aquela escalada então toma um tempo maior do que ele havia previsto. Aquele homem, então, no seu planejamento, antes do final da tarde, ele já estaria de volta. Mas como tomou um rumo mais complicado do que ele imaginava, a noite chega e ele ainda está no meio daquela escalada. Aquele homem estava usando todos os equipamentos de segurança que eram necessários, corda, cadeirinha, mosquetão. Era o que ele sabia que trazia segurança para ele na sua escalada. Aquele homem dizia-se não acreditar em Deus. Quando ele está tentando passar por um dos pontos daquela escalada, ele sofre uma queda. E o que segura ele de não cair completamente é a corda, mas ainda assim ele vem batendo na pedra e ele se machuca bastante até ficar pendurado, até conseguir travar aquela corda. No momento de desespero, quem não acredita em Deus passa a acreditar rapidinho, né?
Você sabe disso. Então aquele homem, ele começa a travar um diálogo com Deus. Ele fala, olha Deus, eu não acredito em você, mas está conversando com Deus. Né? Mas eu vou te dar uma chance de me provar a sua existência. O orgulho, né? Se você existe mesmo, eu quero ouvir a sua voz agora. Imediatamente após ele falar isso, ele ouve uma voz dizendo, corte a corda. Daí ele fala, não só Deus não existe, como eu estou ficando doido. Eu estou vivo por causa dessa corda. Como é que me vem uma voz dessa? Passa mais alguns instantes, ele fala, bom, vamos tentar de novo. Vai que o céu estava muito ocupado e tal. Deus, se você existe, fala comigo. E ele ouve pela segunda vez, corte a corda. E fala, meu Deus, estou sangrando. Ele não falou, meu Deus, não sei lá o que ele falou. Pela terceira vez ele fez a pergunta, já encurtando a história aqui. Ele ouviu a mesma coisa e decidiu não fazer. Essa história termina da seguinte forma, esse homem é encontrado no dia seguinte, morto, pendurado naquela corda, a 1,5 metro do chão. Aquilo que para ele aparentava ser a sua segurança, o levou à morte. Às vezes Deus vai falar conosco algumas coisas que parecem não fazer sentido nenhum. Eu tenho uma sugestão para você, que é uma sugestão que vai implicar em vida ou morte. A obediência leva a vida. Se Deus falou, faz. Se Deus falou, faz. Pode não fazer sentido nenhum. Se Deus falou, faz. Faz. Não confia naquilo que você acha que é a sua segurança, não. A Bíblia diz, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu confio no Senhor. No Senhor.